As 10 pragas do Egito são um dos eventos mais terríveis e misteriosos da Bíblia. Tradicionalmente vistas como punição divina contra o faraó por se recusar a libertar os israelitas, as pragas são descritas como desastres sobrenaturais enviados por Yahweh. Mas, e se a história fosse reescrita? E se essas pragas não fossem atos de Deus, mas ataques táticos usando tecnologia avançada dos Anunnaki? Poderia Enlil, o vingativo deus sumério, conhecido por seu desdém pela humanidade, ter sido a verdadeira força por trás desses eventos catastróficos? O livro do Êxodo descreve uma série de pragas devastadoras, o Nilo se transformando em sangue, enxames de insetos, furúnculos mortais e a morte em massa dos primogênitos do Egito. Esses eventos parecem mais como uma guerra biológica calculada do que milagres aleatórios. As pragas atingiram o suprimento de alimentos, fontes de água, economia e até mesmo seu povo do Egito, paralisando o império. Se essas eram punições divinas, por que eram tão precisas e destrutivas? Poderiam ter sido armas liberadas por um governante extraterrestre que buscou reafirmar o controle sobre a humanidade? Na mitologia suméria, Enlil é conhecido como um severo senhor autoritário que se ressentia dos humanos. Ele tentou acabar com a humanidade com um grande dilúvio e estava frequentemente em conflito com Enki, a figura Anunnaki que protegia e elevava a humanidade. Se Enlil tinha tanta hostilidade em relação à civilização humana, poderiam as 10 pragas ser outro exemplo de sua forma brutal de controle? As pragas bíblicas lembram as táticas de limpeza descritas em textos sumérios, onde os deuses desencadeariam fome, doenças e desastres para punir humanos rebeldes. Muitas das pragas também lembram formas altamente avançadas de guerra, em vez de intervenção divina. A primeira praga, o Nilo se transformando em sangue, pode ser o resultado de contaminação biológica, nanotecnologia ou até mesmo envenenamento por radiação. A morte de gado e a disseminação de furúnculos sugerem guerra química ou um vírus projetado. A praga final, onde o primogênito de cada família egípcia morre da noite para o dia, soa assustadoramente semelhante a uma arma genética direcionada, possivelmente projetada para reconhecer e atacar marcadores de DNA específicos. Esses não são apenas atos de ira, são ataques calculados, projetados para quebrar o governo do faraó por meio de devastação total. Outra pista importante é que as pragas não afetaram os israelitas, apenas os egípcios. Como desastres naturais podem ser tão seletivos? Isso sugere fortemente um ataque controlado e baseado em precisão, em vez de um caos aleatório. Enlil, conhecido como o portador de tempestades, pragas e destruição, tinha a habilidade de manipular o ambiente e punir seletivamente civilizações. Poderia ser que o Egito foi pego em uma guerra Anunnaki, com Enlil punindo uma civilização que havia se tornado muito poderosa ou estava alinhada com seu rival, Enki. Se as 10 pragas foram uma demonstração de força de um senhor Anunnaki, então o Êxodo foi realmente sobre libertação religiosa, ou foi um evento que marcou uma mudança de poder entre duas antigas facções extraterrestres lutando pelo controle da Terra? Nos antigos textos sumérios, Enlil é descrito como um dos deuses Anunnaki mais poderosos e temidos, um governante que tinha controle absoluto sobre o destino da humanidade. Ao contrário de seu meio-irmão Enki, o deus da sabedoria e da criação que buscava ajudar a humanidade a evoluir, Enlil via os humanos como um erro, uma espécie inferior que precisava ser controlada ou destruída. Se ele realmente governasse a Terra, como os sumérios alegavam, ele seria a verdadeira força por trás dos desastres e da destruição descritos na Bíblia, incluindo as 10 pragas do Egito. Acreditava-se que Enlil era o comandante supremo dos Anunnaki, governando suas operações na Terra. Os textos antigos o pintam como frio, autoritário
e profundamente ressentido com a crescente independência da humanidade. Um de seus atos mais infames foi sua tentativa de exterminar a humanidade com o Grande Dilúvio, uma história que aparece não apenas na mitologia suméria, mas também na Bíblia, como o dilúvio de Noé. Enlil via os humanos como barulhentos, rebeldes e uma ameaça aos deuses. Quando eles se tornaram muito numerosos e começaram a se desenvolver além de seu controle, ele tomou a decisão final de erradicá-los. As 10 pragas do Egito têm semelhanças impressionantes com as tendências destrutivas de Enlil. Ele já havia usado guerra ambiental contra a humanidade uma vez antes. O Egito era simplesmente outro exemplo de sua aplicação brutal. Em textos sumérios, Enlil era conhecido por controlar o clima, desencadeando tempestades, secas e pragas para enfraquecer civilizações. O livro do Êxodo descreve tempestades de granizo de fogo, invasões de gafanhotos e um céu de escuridão, todos fenômenos que poderiam ter sido manipulação deliberada do clima. Este Enlil estava usando suas velhas táticas novamente, punindo uma civilização que havia desafiado sua autoridade. Uma possível razão pela qual Enlil visou o Egito foi sua associação com Enki. Ao contrário de Enlil, Enki era visto como um amigo da humanidade, frequentemente interferindo para protegê-los. Na versão suméria do Grande Dilúvio, foi Enki que alertou um humano, Atrahasis Noé, e o ajudou a sobreviver. Alguns pesquisadores acreditam que a civilização egípcia pode ter sido influenciada por Enki ou seus descendentes, tornando-a uma ameaça direta ao controle de Enlil. Enlil desencadeou as pragas como uma forma de esmagar uma civilização alinhada a Enki e reafirmar o domínio. Outro motivo para a ira de Enlil pode ter sido o desafio humano. A história bíblica do faraó se recusando a liberar os espelhos dos israelitas, muitos relatos sumérios onde os humanos começam a resistir à autoridade divina. A resposta de Enlil foi sempre a mesma: devastação, medo e submissão pela força. Se o Egito estava se tornando muito poderoso, ou se os israelitas deveriam servir como um exemplo de obediência, então as pragas podem ter sido um aviso extremo. Desafie os deuses e sofra as consequências. Se Enlil estava realmente por trás das 10 pragas, então o êxodo não foi um ato de libertação divina, mas um lembrete brutal de que a humanidade nunca foi livre para governar a si mesma. E se Enlil estava disposto a exterminar civilizações no passado, sua influência ainda poderia estar moldando os eventos mundiais hoje. A história dos Anunnaki não é apenas sobre deuses governando a humanidade, é uma história de conflito, lutas de poder e guerra entre Enlil e Enki, dois dos mais poderosos seres extraterrestres da história antiga. Enlil, o senhor estrito que via a humanidade como um incômodo, e Enki, o cientista e criador que via potencial na humanidade, estavam presos em uma batalha contínua pelo controle da Terra. Se o Egito já foi uma fortaleza da influência de Enki, ele foi mais tarde alvo e devastado por Enlil como parte de sua antiga rivalidade. As 10 pragas do Egito poderiam ter sido o resultado de uma guerra civil Anunnaki em vez de punição divina. De acordo com os textos sumérios, Enki foi responsável pela engenharia dos primeiros humanos, misturando o DNA Anunnaki com hominídeos primitivos para criar uma espécie que pudesse pensar, construir e inovar. Ao contrário de Enlil, que queria uma força de trabalho submissa, Enki via os humanos como capazes de crescimento e sabedoria. Ele deu a eles o conhecimento de agricultura, escrita e matemática, os próprios fundamentos da civilização. Se Enki tinha seguidores no Egito, isso significava que o Egito era um dos últimos grandes centros da influência de Enki na Terra. O ódio de Enlil pela humanidade está bem documentado nos textos antigos. Ele tentou acabar com a humanidade com um grande dilúvio,
um plano que Enki secretamente sabotou ao ajudar um humano a sobreviver, Atrahasis Noé. Este ato de desafio enfureceu Enlil, aprofundando sua rivalidade. Se o Egito havia se tornado um centro de conhecimento e progresso sob a orientação de Enki, Enlil o via como uma ameaça ao seu controle. A destruição do Egito através das 10 pragas pode ter sido um ataque direto contra o legado de Enki. A Bíblia descreve Moisés como um libertador, mas e se seu papel fosse parte deste maior conflito Anunnaki? Algumas teorias sugerem que Moisés não era apenas um profeta, mas um instrumento do próprio Enlil, liderando os israelitas para fora de uma região controlada por Enki e trazendo-os de volta à autoridade de Enlil. As pragas, em vez de serem uma punição divina, podem ter sido a maneira de Enlil de paralisar uma civilização alinhada a Enki. A evidência de uma presença de Enki no Egito é convincente. O simbolismo das serpentes, conhecimento e sabedoria oculta está profundamente enraizado. Na mitologia egípcia, todos temas associados a Enki. Os deuses egípcios Ptah e Tot têm fortes paralelos com Enki, ambos sendo criadores e preservadores do conhecimento sagrado. Se os ensinamentos de Enki tivessem florescido no Egito, então a ira de Enlil pode ter sido uma tentativa desesperada de apagá-los da história. Se as pragas foram um ataque Anunnaki à fortaleza de Enki, então o quê? Isso significa para a história bíblica. O êxodo não foi sobre salvação religiosa, mas sobre Enlil reafirmando o domínio sobre uma civilização humana rebelde. E se essa guerra entre os Anunnaki moldou a história antiga, traços de sua batalha ainda poderiam ser vistos no mundo de hoje. As 10 pragas do Egito são frequentemente vistas como punições divinas, mas e se elas fossem, na verdade, o resultado da avançada tecnologia Anunnaki? Se Enlil estava por trás desses desastres, ele pode ter usado armas biológicas, manipulação do clima e ataques de energia direcionados para paralisar o Egito. Essas pragas eram milagres sobrenaturais, ou elas revelam evidências de guerra extraterrestre? Praga Gédina. O Nilo se transforma em sangue, a primeira praga transformou a força vital do Egito, o rio Nilo, em sangue. Enquanto os textos religiosos descrevem isso como um ato de Deus, poderia ter sido um ato deliberado de contaminação, algas vermelhas, bactérias tóxicas ou uma arma biológica baseada em nanotecnologia poderiam explicar a descoloração repentina da água, tornando-a impotável e mortal para os peixes. Se Enlil quisesse enfraquecer o suprimento de alimentos do Egito, este teria sido o primeiro ataque perfeito. Praga Deva. A invasão de sapos. Infestações massivas de sapos ocorrem quando os ecossistemas aquáticos são perturbados. Se o Nilo foi envenenado, os sapos podem ter fugido das águas tóxicas que invadiram as cidades egípcias. Isso poderia ter sido para outro. Este Enlil estava usando suas velhas táticas novamente, punindo uma civilização que havia desafiado sua autoridade. Uma possível razão pela qual Enlil visou o Egito foi sua associação com Enki. Ao contrário de Enlil, Enki era visto como um amigo da humanidade, frequentemente interferindo para protegê-los. Na versão suméria do Grande Dilúvio, foi Enki que alertou um humano, Utnapishtim Noé, e o ajudou a sobreviver. Alguns pesquisadores acreditam que a civilização egípcia pode ter sido influenciada por Enki ou seus descendentes, tornando-a uma ameaça direta ao controle de Enlil. Enlil desencadeou as pragas como uma forma de esmagar uma civilização alinhada a Enki e reafirmar o domínio. Outro motivo para a ira de Enlil pode ter sido o desafio humano. A história bíblica do faraó, se recusando a liberar os espelhos dos israelitas, muitos relatos sumérios onde os humanos começam a resistir à autoridade divina. A resposta de Enlil foi sempre a mesma: devastação,
medo e submissão pela força. Se o Egito estava se tornando muito poderoso, ou se os israelitas deveriam servir como um exemplo de obediência, então as pragas podem ter sido um aviso extremo. Desafie os deuses e sofra as consequências. Se Enlil estava realmente por trás das 10 pragas, então o êxodo não foi um ato de libertação divina, mas um lembrete brutal de que a humanidade nunca foi livre para governar a si mesma. E se Enlil estava disposto a exterminar civilizações no passado, sua influência ainda poderia estar moldando os eventos mundiais hoje? A história dos Anunnaki não é apenas sobre deuses governando a humanidade, é uma história de conflito, lutas de poder e guerra entre Enlil e Enki, dois dos mais poderosos seres extraterrestres da história antiga. Enlil, o senhor estrito que via a humanidade como um incômodo, e Enki, o cientista e criador que via potencial na humanidade, estavam presos em uma batalha contínua pelo controle da Terra. Se o Egito já foi uma fortaleza da influência de Enki, ele foi mais tarde alvo e devastado por Enlil como parte de sua antiga rivalidade. As 10 pragas do Egito poderiam ter sido o resultado de uma guerra civil Anunnaki em vez de punição divina. De acordo com os textos sumérios, Enki foi responsável pela engenharia dos primeiros humanos, misturando o DNA Anunnaki com hominídeos primitivos para criar uma espécie que pudesse pensar, construir e inovar. Ao contrário de Enlil, que queria uma força de trabalho submissa, Enki via os humanos como capazes de crescimento e sabedoria. Ele deu a eles o conhecimento de agricultura, escrita e matemática, os próprios fundamentos da civilização. Se Enki tinha seguidores no Egito, isso significava que o Egito era um dos últimos grandes centros da influência de Enki na Terra. O ódio de Enlil pela humanidade está bem documentado nos textos antigos. Ele tentou acabar com a humanidade com um grande dilúvio, um plano que Enki secretamente sabotou ao ajudar um humano a sobreviver. Utnapishtim, Noé. Este ato de desafio enfureceu Enlil, aprofundando sua rivalidade. Se o Egito havia se tornado um centro de conhecimento e progresso sob a orientação de Enki, Enlil o via como uma ameaça ao seu controle. A destruição do Egito através das 10 pragas pode ter sido um ataque direto contra o legado de Enki. A Bíblia descreve Moisés como um libertador, mas e se seu papel fosse parte deste maior conflito Anunnaki? Algumas teorias sugerem que Moisés não era apenas um profeta, mas um instrumento do próprio Enlil, liderando os israelitas para fora de uma região controlada por Enki e trazendo-os de volta à autoridade de Enlil. As pragas, em vez de serem uma punição divina, podem ter sido a maneira de Enlil de paralisar uma civilização alinhada a Enki. A evidência de uma presença de Enki no Egito é convincente. O simbolismo das serpentes, conhecimento e sabedoria oculta está profundamente enraizado na mitologia egípcia, todos temas associados a Enki. Os deuses egípcios Ptah e Tot têm fortes paralelos com Enki, ambos sendo criadores e preservadores do conhecimento sagrado. Se os ensinamentos de Enki tivessem florescido no Egito, então a ira de Enlil pode ter sido uma tentativa desesperada de apagá-los da história. Se as pragas foram um ataque a Anunnaki, a fortaleza de Enki, então o que isso significa para a história bíblica? O êxodo não foi sobre salvação religiosa, mas sobre Enlil reafirmando o domínio sobre uma civilização humana rebelde. E se essa guerra entre os Anunnaki moldou a história antiga, traços de sua batalha ainda poderiam ser vistos no mundo de hoje. As 10 pragas do Egito são frequentemente vistas como punições divinas, mas e se elas fossem, na verdade, o resultado da avançada tecnologia Anunnaki? Se Enlil estava por trás desses desastres, ele pode ter usado armas biológicas, manipulação do clima e ataques de energia direcionados para paralisar o Egito. Essas pragas eram milagres sobrenaturais, ou elas revelam evidências de guerra extraterrestre? Praga Gédina. O Nilo se transforma em sangue.
A primeira praga transformou a força vital do Egito, o rio Nilo, em sangue. Enquanto os textos religiosos descrevem isso como um ato de Deus, poderia ter sido um ato deliberado de contaminação. Algas vermelhas, bactérias tóxicas ou uma arma biológica baseada em nanotecnologia poderiam explicar a descoloração repentina da água, tornando-a impotável e mortal para os peixes. Se Enlil quisesse enfraquecer o suprimento de alimentos do Egito, este teria sido o primeiro ataque perfeito. Praga de Vá. A invasão de sapos. Infestações massivas de sapos ocorrem quando os ecossistemas aquáticos são perturbados. Se o Nilo foi envenenado, os sapos podem ter fugido das águas tóxicas que invadiram as cidades egípcias. Isso poderia ter sido para outro. Isso é simplesmente natureza humana ou é parte de um sistema antigo que foi colocado em prática há muito tempo? Outra possibilidade perturbadora é que Enlil nunca abandonou verdadeiramente a Terra. Ele e suas forças ainda podem estar governando nos bastidores. Textos antigos descrevem os Anunnaki como seres que possuíam tecnologia avançada, incluindo longa expectativa de vida e a capacidade de manipular a genética humana. Se isso for verdade, poderiam Enlil ou seus descendentes ainda estar entre nós, governando por meio de linhagens, organizações secretas ou mesmo bases ocultas na Terra? Alguns pesquisadores acreditam que poderosas famílias de elite, certas linhagens reais e organizações globais secretas poderiam estar executando uma antiga agenda passada pelos governantes Anunnaki. A religião em si também pode ser uma ferramenta do controle contínuo de Enlil. Os sistemas baseados no medo de adoração, obediência estrita às leis religiosas e a supressão do conhecimento oculto refletem as mesmas táticas que Enlil usou nos tempos antigos. Se seu objetivo era garantir que a humanidade permanecesse em um estado de servidão, então criar religiões que exijam submissão, sacrifício e fé inquestionável seria a maneira perfeita de manter esse controle sem precisar governar abertamente. Se Enlil nunca realmente partiu, então qual é seu objetivo final? Ele está se preparando para um retorno, esperando o momento certo para restabelecer seu domínio. Os líderes mundiais, os conflitos globais e as crises econômicas são todos parte de um plano maior para manter a humanidade fraca, dividida e fácil de controlar. E o mais importante, se Enlil ainda estiver no poder, a humanidade poderá realmente se libertar. O que você achou deste vídeo? Gostou? Então se inscreva no canal, ative o sininho e participe deixando sua opinião nos comentários. Canal Mitologia Anunnaki.